Mas nós vivemos dias muito especiais lá naquela chácara. Foi dias que, né, vimos através de várias formas Deus ali, né, de Deus conduzindo mesmo os momentos que a gente teve, né? E durante esses dias que estivemos lá, os adolescentes eles foram desafiados, os jovens também foram desafiados, né? E viram sobre identidade, viram sobre cura de coração, sobre ter limites, né? Eram alguns limites que eles precisavam ter, e sobre principalmente ter propósito. Então a gente falou muito disso e eles foram desafiados, eles aceitaram esses desafios. Tivemos alguns aceitando a Cristo lá, tivemos outros se voltando a Cristo, né? Tirando aquelas coisas que estavam afastando eles de Cristo, e isso foi um momento de muita alegria para a gente, né? E confesso que eu estou embargado aqui, porque foram momentos lindos que a gente passou com eles, e eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial na vida dessa geração. E essa geração ela vai ganhar muita gente para Cristo ainda. Amém? Mas eu quero começar fazendo você imaginar uma cena. Eu quero que você imagine que você comprou um celular novinho. Novinho, tirou da caixa, celular novinho. Um dos melhores, top de linha. Aí você começa a mexer nesse celular com o tempo. E durante esse tempo, ele começa a travar. A bateria dele, ela não dura muito. Os aplicativos não estão funcionando direito. Aí você tenta de tudo, você troca o aplicativo, você limpa a sua memória, você mexe nas configurações, mas nada tem resolvido esse problema do seu celular. Até alguém que olha para você e diz: você já pensou em restaurar para o modo fábrica esse celular? Porque o problema aqui não era o aparelho, era o que foi acumulado dentro desse aparelho. E a nossa vida espiritual é assim também. Deus nos criou com uma identidade. Deus, ele nos criou com um propósito. Deus, ele nos criou com alguma direção. Mas ao longo do caminho, as opiniões, elas foram entrando dentro da gente. As feridas, elas foram se acumulando dentro do nosso coração. As escolhas erradas foram pesando no nosso dia a dia. E hoje, tem gente aqui que não está vivendo o que Deus criou. Está com o seu celular carregado. Está com o seu coração carregado. E está vivendo o que a vida foi colocando dentro desse coração. E Deus te trouxe aqui hoje, não para ajustar a sua vida, mas para te levar de volta ao modo original, ao modo fábrica. E Deus não está perguntando hoje, quantos cultos você tem participado? Ele não está perguntando isso. Ele está perguntando, você está disposto a ser restaurado? Essa é a pergunta de Deus hoje. Você está disposto a ser restaurado? Hoje a gente vai ver sobre a identidade, como eles já viram. Nós vamos ver também sobre a cura do coração, como eles já viram lá. Nós vamos reconhecer os nossos limites e sobre também os nossos propósitos de vida. E aí é onde eu já entro na nossa primeira lição de hoje. Identidade. Quem você se tornou? 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como um homem vê a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Nós estamos vivendo uma geração mais conectada. Vemos que os bebês hoje nascem, e aí você coloca o celular na frente deles, eles já começa a passar o dedinho. Né? E ao mesmo tempo, estamos vivendo uma geração que está mais perdida em identidade. É a mais conectada, mas também é a mais perdida. Porque nunca foi tão fácil se comparar com outra pessoa.
Nunca foi tão fácil você se medir com outra pessoa. Nunca foi tão fácil se sentir insuficiente. Antigamente você se comparava com quem estava perto, com quem estava do lado, com quem você via o tempo todo. Mas hoje você se compara com gente que você nunca viu na sua vida. Você se compara com vidas editadas no Instagram. Você se compara com realidades irreais. As pessoas estão mostrando o que querem. E aí você começa a se comparar com essas pessoas, aquilo que é irreal, aquilo que não é real. Isso vai girando algo silencioso na nossa vida, que é uma crise de identidade. E quais os sintomas dessa crise de identidade? Você nunca se acha suficiente. Ou seja, a frase, eu não sou bom o bastante. Você acha que sempre está faltando algo na sua vida. Sempre há um vazio dentro do seu coração. E você não sabe como preencher esse vazio. Você vive tentando se encaixar, buscando ser aceito por vários tipos de grupos, mas você não é aceito por nenhum grupo. E sem perceber, você vai deixando de ser quem Deus criou para você ser. A verdade aqui é que Deus ele não criou cópias. Ele criou seres originais. Cada um de vocês é um original de Deus. É uma peça única. Não tem igual a você. Mas o inimigo, ele trabalha assim. Se ele não pode te destruir, ele vai fazer você se comparar. Porque quem se compara nunca vive um propósito pleno de Deus. E o que precisamos fazer para ter nossa identidade restaurada? Na prática, hoje nós precisamos menos tempo se comparando. Ou seja, menos tempo de celular, menos tempo de rede social. E precisamos mais tempo com Deus. Mais relacionamentos com Deus. Menos avaliações externas. Menos aprovação do outro. E mais identidade espiritual. Porque quem você é em Deus precisa ser mais forte do que qualquer opinião. Você até ouve que é amado por Deus, mas você não sente isso. Você até sabe que tem valor, mas você não consegue acreditar nisso. Por quê? A identidade não tratada na mente é sabotada pelas feridas que você tem no seu coração. E é por isso que não adianta só falar de identidade aqui, se o coração ainda está machucado. E é sobre isso que Deus quer tratar agora com a gente. Não é mais sobre aparência, mas agora é sobre o nosso coração. A segunda lição que a gente vê aqui é a cura interior. O que você esconde? Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim conduta algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Esse texto, esse salmo escrito por Davi, é uma das orações mais corajosas da Bíblia. Porque Davi, ele não está pedindo bênção nenhuma. Ele não está pedindo vitória nenhuma. Ele está pedindo exposição de Deus. Sondar aqui significa investigar profundamente, examinar por dentro, revelar o que está escondido. Davi está dizendo, Deus, vai aonde eu não consigo ver. A nossa geração, ela aprendeu a esconder as dores, disfarçar a ansiedade. Ela aprendeu a mascarar as feridas do coração. E sabe qual que é o problema disso?
Você pode até enganar pessoas, mas não pode curar aquilo que está escondido. Muita gente está mal por causa não por causa do que viveu no presente, mas está mal porque coisas não foram tratadas durante esse tempo. Palavras que marcaram sua vida. Rejeições do passado não foi tratado. Traumas familiares não foi tratado. Frustrações acumuladas não foram tratadas. As feridas não tratadas não desaparecem e elas se manifestam. Quando alguém é ferido por rejeição, por palavras, por abandono, por traição ou frustração, ele não some sozinho com o tempo. E sabe o que acontece? A dor sai da superfície, mas ela continua ativa aqui dentro. E tudo aquilo que fica guardado dentro do coração, sem tratamento, ela começa a aparecer de outras formas. E como que isso aparece? E como isso se manifesta, essas feridas? A pessoa ela sempre acha que superou, mas na prática ela nunca superou. As feridas elas se manifestam na forma de reações exageradas, ou seja, ela vive irritada ou se irrita muito fácil. Se ofende muito rápido quando vem alguma coisa negativa. Explode por coisas pequenininhas. Não é nada sobre o momento ali que ela está vivendo. É ferida antiga sendo tocada. Na forma de insegurança. Precisa de aprovações de pessoas o tempo todo. Tem medo de ser rejeitado novamente. Não se sente suficiente. A insuficiência ela é presente na vida dessas pessoas. E isso muitas vezes nasce da palavra ou rejeição do passado que ela teve. A terceira manifestação é na forma de bloqueios emocionais. Dificuldade de confiar em alguém, de confiar em alguma pessoa. Medo de se entregar. Frieza em relacionamentos. A pessoa ela não virou fria. Ela está se protegendo com medo de se ferir de novo. É uma proteção. É uma máscara que ela coloca. É um escudo de proteção. E nas repetições de padrões. Sempre escolhe relacionamentos parecidos. Não muda. Cai nos mesmos erros. Vive ciclos que se repetem sempre. Porque a raiz desse problema, a raiz dessa ferida, ela nunca foi tratada corretamente. E uma verdade espiritual aqui é que Deus não entra onde ele não é permitido. Deus não vai entrar onde você não permite. Ele respeita quando você esconde. Mas aquilo que você entrega, ele vai transformar. Aquilo que você entrega para Deus, ele vai transformar. Tratar feridas envolve reconhecer primeiro. Parar de negar que você tem feridas no seu coração. Expor a Deus, orar a Deus. Oração verdadeira, se quebrantando para Deus. Falando a verdade para Deus. Às vezes você precisa liberar um perdão. Mesmo quando isso dói. Mesmo quando você acha que isso é injusto. Mas às vezes é isso que precisa ser tratado na sua vida. É isso que precisa ser tratado no seu coração. A busca de ajuda. Nós não fomos feitos para caminhar sozinho. Precisamos caminhar sempre com pessoas. Precisamos estar cercados de pessoas, caminhando com pessoas. Você pode até esconder a ferida, mas enquanto ela não for tratada, ela vai continuar decidindo como você vive. Porque muita gente aqui não tem problema de aparência. Tem problema com o coração ferido, com o coração machucado. Então agora a pergunta não é sobre comportamento. A pergunta aqui ela é um pouquinho mais profunda do que isso.
Quais são as feridas que estão te levando a aceitar coisas que estão te destruindo? Hoje você consegue enxergar essas feridas que estão te destruindo? Essas feridas que precisam ser tratadas com urgência? Porque ela está te destruindo e você não está conseguindo viver o que Deus tem para você? E aí é onde a gente entra na nossa terceira lição. Limites. O que está te destruindo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se existe algo em que a nossa geração ela se perdeu, foi o entendimento de limites. Nós não reconhecemos limites. Hoje é tudo permitido. Hoje é tudo normalizado. Hoje é tudo relativizado. Então, nossa geração, ela não sabe o que é limite, porque é tudo permitido, tudo pode. Faça o que o seu coração te faz feliz. Essa é a frase central. Vivo hoje, porque o hoje não pode ser o amanhã. Você pode morrer amanhã, então tem que fazer tudo hoje. E isso está adoecendo muitas pessoas. O problema real aqui é que sem limite, a gente se envolve emocionalmente demais. A gente se entrega rápido demais. A gente se expõe além do necessário. E nós vivemos cansado, sem direção nenhuma. Vivemos andando em círculos. E uma hora cansa. A falta de limite hoje é a dor amanhã. Limite não é algo que Deus criou para restringir nossas vidas. É algo que Ele estabeleceu para, ao contrário, para proteger a nossa vida. Quando uma pessoa vive sem limite, ela começa a ultrapassar áreas que ela não deveria estar. No começo, parece liberdade. No começo, parece até leve. No começo, vai parecer normal. No começo, vai parecer inofensivo. Mas com o tempo, isso vai cobrar um preço dessa pessoa. Vai cobrar um preço dessa geração. Com a falta de limite, como a falta de limite gera dor, primeira dor é emocional. Se envolve rápido demais, cria expectativas em que não deveria, se entrega demais e sem proteção nenhuma. Resultado, frustração, ansiedade, coração quebrado, coração dilacerado. A segunda dor aqui que a gente vê é espiritual. Vai se afastando de Deus aos poucos, porque você não tem vivido mais um relacionamento com Deus. Você perde a sensibilidade espiritual. Começa a relativizar o que antes para você era convicção. Você começa a negociar. Resultado, um vazio espiritual, que você vai tentar preencher de todas as formas possíveis, mas você não vai preencher esse vazio que está no seu coração. Não adianta. Não adianta você viajar demais. Não adianta você comprar demais. Não adianta você comer demais, porque aí você vai engordar também. Não adianta fazer nada demais, porque o que está faltando para você não é comida, não é bebida. Está faltando para você não é viajar, não é andar de avião. Está faltando para você é Deus no seu coração. É espiritual. A terceira dor, ela é mental. É uma sobrecarga emocional, um cansaço constante e uma falta de direção. O resultado, confusão e desgaste. Anda sem rumo, sem expectativa nenhuma. É o verdadeiro andar em círculo. Não tem direção. Ficar batendo toda hora no mesmo lugar. E última dor é comportamental. Cria hábitos difíceis de se quebrar. Entra em ciclos repetitivos.
se prende em padrões destrutivos. O resultado disso é a sensação de estar sempre preso. Não há liberdade em nada que você faça. Você parece que está andando arrastando corrente. Parece que está preso, está amarrado. Irmãos, Deus não proíbe por controle. Ele estabelece alguns limites por amor. Por amor a nós. Assim como o pai, ele diz não para proteger o seu filho. Deus também estabelece limites para preservar você. Porque Ele sabe até onde você consegue aguentar. Até onde você vai. A verdade é que a dor raramente começa num erro grande. A dor ela vai começar na falta de limites pequenos. Nos detalhes. Hoje nós precisamos avaliar o que eu tenho permitido que não deveria. Precisamos avaliar onde eu perdi o controle. O que eu preciso cortar hoje para eu não sofrer no amanhã. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui. Deus, Ele não está revelando isso para te envergonhar. Ele revela para poder te direcionar novamente. Porque reconhecer, ele é o primeiro passo. Mas ele é só o começo, mas ele não é o fim. Não adianta saber o que está errado e continuar vivendo do mesmo jeito que você vive. Hoje Deus não só expõe, Ele chama a gente para uma decisão. Porque tudo que você identificou até agora exige uma resposta. Então a pergunta, ela deixa de ser: o que está errado na minha vida? Ela começa a ser: o que eu vou fazer com isso? Ela não é mais o que está errado, mas é o que você vai fazer com isso, com essa revelação de Deus. Então agora não é mais sobre o que você sente. Não é mais sobre o que você já percebeu. É sobre a decisão que você vai tomar com isso. E aí a gente entra na nossa última lição. Propósito. O que você vai fazer com isso? Atos 13:22, depois de rejeitar Saul, ele fez de Davi o rei deles, e sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que eu quiser. Quando a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, isso não significa que Davi ele era perfeito. Porque ele não era, não. Davi falhou. Sabia que Davi falhou? Davi, ele errou. Davi, ele pecou. Davi, ele tomou várias decisões erradas. Mas então por que Deus escolheu Davi para ser o novo rei de Israel? Porque Deus, ele não estava procurando perfeição. Mas ele estava procurando disposição. O que havia no coração de Davi, primeiro, era um coração sensível a Deus. Davi ouvia a Deus, enquanto os outros estavam ignorando a Deus, mas ele estava percebendo a Deus. É um coração que se arrependia. Quando Davi errava, ele não justificava. Ele se quebrantava, ele pedia direção novamente de Deus, ele voltava para Deus. Ele tinha o coração inclinado para Deus. Davi tinha um coração disponível. Davi, ele não era o mais forte. Davi, ele não era o mais inteligente. Não, inteligente ele era, tá, gente? Ele não era mais experiente. Mas Davi dizia: Senhor, eis-me aqui. Eu estou à sua disposição. Davi, ele tinha um coração obediente.
O texto diz, como a gente leu aqui, fará toda a minha vontade. Ou seja, não é sobre saber, é sobre obedecer a Deus. Deus sabia que Davi ia fazer toda a vontade de Deus. Portanto, Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente que responde. Deus, Ele não procura perfeição em você. Ele procura obediência. Ele procura resposta. Ele procura disposição do seu coração. Hoje com os adolescentes eu falei que eles não precisam ter idade para viver o propósito. Porque muitos pensam que, eu sou muito novo para viver o propósito de Deus. Ninguém vai me ouvir porque eu não tenho experiência para falar sobre a palavra de Deus. Mas engano, porque Davi era um adolescente. Deus, Ele só espera que o coração de vocês estejam disponível. Porque onde eles estão a gente não pode chegar. Na escola que eles estão a gente não chega. Na sala de aula a gente não chega. Na roda de amigo deles a gente não chega. Mas com propósito alinhado com Deus, eles vão chegar e vão encher essa igreja de adolescente. Amém? Pode pôr mais cadeira. Vou aumentar o templo. Meus irmãos, hoje tem muita gente cheia de conhecimento. Muita gente cheia de emoção. Muita gente cheia de experiências. Mas infelizmente tem muita gente sem entrega nenhuma. Deus não move por quem sente. Ele move por quem responde a Ele. Você pode sair desse culto hoje emocionado. Você pode sair daqui hoje tocado. Você pode sair daqui hoje impactado pela palavra de Deus. O problema é quando a experiência para nesse sentimento. Mas quando sai daquele ambiente, nada muda na sua vida. Continua a mesma coisa. Você continua com os mesmos processos da sua vida. Na Bíblia, Deus sempre se moveu em resposta e atitude, não apenas por emoções. No sentimento de Noé, não foi o sentimento de Noé que salvou a família dele. Foi a obediência que fez ele construir aquela arca. Não foi o sentimento de Abraão que marcou a história. Foi ele sair sem saber para onde ele ia. Não foi o sentimento de Pedro que mudou a sua vida. Foi descer do barco e andar sobre as águas. Em todos os casos, Deus respondeu a atitudes. A emoção ela pode te tocar, mas a decisão é o que te transforma. O que é responder a Deus? Responder é obedecer quando Deus fala com você. Responder é tomar decisões práticas para a obra de Deus. Responder a Deus é mudar as atitudes que você tem falhado, as coisas que você tem feito. Responder a Deus é sair da zona de conforto, da mesmice. E hoje você pode sentir mais uma vez, ou você pode responder de uma vez. O que você vai escolher hoje? Continuar sentindo, ou você vai responder logo a Deus? Deus te trouxe aqui para talvez restaurar sua identidade. Deus te trouxe aqui hoje, talvez, para curar o seu coração. Deus te trouxe aqui, às vezes, para alinhar os seus limites. Ou Ele te trouxe aqui para você ativar o seu propósito. Agora, não é mais sobre ouvir.
Agora é a hora de decidir. Porque ouvir todo mundo já ouviu. Por muitas e muitas e muitas vezes. Mas a decisão, ela precisa ser agora. É sobre decidir. Eu respondo ou eu só continuo sentindo? Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E eu queria que você começasse a refletir de qual foi os toques de Deus no seu coração essa noite. O que precisa ser restaurado, o que precisa ser alinhado. Durante toda essa mensagem, talvez Deus falou com você de alguma forma. Falou sobre o coração que Ele escolhe. Ele falou sobre disposição e não perfeição. Ele falou sobre limites, sobre o que precisa sair. E agora, Ele falou sobre propósito. Mas tudo isso só faz sentido se termina com uma decisão. Porque ouvir e não mudar é continuar no mesmo lugar. E hoje Deus não está procurando quem entendeu tudo. Ele está procurando quem decide. Talvez você percebeu coisas que precisam sair. Mostrou áreas que precisam de limites. Talvez você entendeu que tem vivido mais para as pessoas do que para Ele. E a pergunta, ela é simples. O que você vai fazer com isso? Então hoje eu quero chamar todos vocês. Não só quem está longe de Deus, mas também quem já está caminhando por anos com Deus. Se você disser, ou se você quer dizer, Deus, eu quero alinhar meu coração de novo. Eu quero colocar limites no que me afasta do Senhor. Eu quero viver meu propósito de verdade. Deus, eu quero ser disponível. Eu gostaria que, sem vergonha nenhuma, sem medo nenhum, eu gostaria que você se levantasse aí onde mesmo você está, no seu lugar. E hoje você assumisse um compromisso real com Deus. Um compromisso com o coração real. Não com o coração cheio de vaidades. Coração cheio de orgulho. Com o coração cheio de máscaras. Mas assumisse com o coração real. Não espere nada. Não espere ninguém. Esse é o momento entre você e Deus. Esse é o momento entre você e Deus. Não é sobre pessoas. É sobre você e Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor da minha vida, Senhor dos meus dias, aqui estão os seus irmãos, Pai. Eu peço que restaure o que foi perdido aqui, Senhor.
Peço que cura o que foi ferido. Alinha, Senhor, o que foi desviado. Levante de novo essas gerações que tem aqui dentro dessa igreja, ó Pai. Essas várias gerações, ó Deus. Gerações sem máscaras. Gerações com limites. Gerações com propósito. E que nunca mais, Senhor, vivamos uma versão distorcida de quem somos. Nunca mais nos desviamos de quem o Senhor nos fez. Pessoas com propósito, pessoas com direção, pessoas com amor no coração, pessoas com disposição para a obra do Senhor. Queremos voltar ao original que o Senhor nos criou. Restaura, Pai. Cuide, Pai. Alinhe. E que possamos viver ainda o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.